gente olha para a ideia de indivíduo, a gente pensa num sujeito, e aí, obviamente, indivíduo pode ser de muitos lugares, né? Muitos lugares que eu quero dizer, o pessoal da biologia vai chamar os seus corpos de trabalho, né? Os corais, ou seja lá o que for, também pode chamar de indivíduos. Mas a gente está falando aqui dos indivíduos humanos. Mas se a gente entende que a palavra indivíduo é carregada também de um sentido de que esse sujeito está separado, individualizado, completamente, ela ganha um sentido muito diferenciado da classe humana para os outros, né? Para as outras áreas, para os outros corpos. Por quê? Porque o próprio ser humano ele leva um bom tempo para se dar conta de que ele é um indivíduo isolado. Ele não se e não é porque ele vai ganhar consciência, mas ele já era, Roberta. Não, ele não se vê. Ele não se vê e ele não funciona, que é aí que é a grande questão. Ele não consegue e não funciona descolado do grupo. Que havia noção de gêneros, de tribo, e que as pessoas elas tinham uma convivência intensa. Isso vem atrelado à ausência, sim, da consciência de que haviam indivíduos isolados, de que eu sou uma pessoa que tem gostos, que tem vontades, mas havia claramente uma prática de comunicação e de integração entre as pessoas, de modo que elas funcionavam e só sabiam funcionar quando em grupo. Ok? Bacana, a gente entende que vivendo num mundo em que você não tem nenhuma... E aí vamos datar isso, né? Eu gosto sempre de fazer o caminho para os gregos, que é o meu lugar mais confortável de fala, e que é exatamente, né? Eu também digo, por que a filosofia sempre começa lá nos gregos? Porque a filosofia... a cultura greco-romana, a cultura judaico-cristã e o capitalismo são três grandes elementos que vão compor o Ocidente, esse nosso jeito de ser e lidar com a vida e lidar com o mundo. Então, quando a gente volta para os gregos, que é o nosso berço, fundamentalmente, né, o nosso berço cultural, nosso berço moral, há alguns apontamentos para o surgimento disso tudo ter se iniciado de fato lá na África, mas são estudos, né, que apontam para essa relação. Eu vou partir aqui da Grécia como um lugar de saída para ficar mais fácil, e porque a gente está muito mais habituado a trabalhar com essa perspectiva. Então, ali, aquelas tribos, aqueles genos, aquelas estruturas, elas funcionavam de tal modo que as pessoas elas não conseguiam se ver separado daquilo. E não podiam, né? Porque você vive num lugar amedrontador, um lugar assustador, um lugar perigosíssimo, que é um mundo em que um acaba sim protegendo o outro, e a gente vai caminhando ao longo da história da humanidade, e aí eu foco fortemente na modernidade, como sendo aquele lugar de exaltação desse indivíduo. A gente chega na contemporaneidade, a gente chega hoje com a plena consciência de que nós atingimos o ápice desse individualismo, né? Ou seja, da ausência da noção de que eu sou alguém para a completa ideia de que eu não me identifico com a comunidade. Duas visões muito complicadas. Não se vê como indivíduo, sei lá, 8, 9, 10 antes de Cristo, né? Entre os gregos ali, a gente tem essa noção de tribo, e hoje a completa ideia de que eu não faço parte da comunidade, o que importa sou o eu, né? O eu. Duas visões muito complicadas, e a gente está começando talvez a ganhar consciência de que isso não funciona, né?